Bom dia, crianças lindas do meu coração! Hoje, enfim, a gente vai programar tudo do movimento do nosso player como se estivesse no Subway Surfers. Então eu vou mostrar detalhadamente como que se programa utilizando o novo sistema de inputs da Unity. Então, eu vou usar alguns conceitos nessa aula que eu precisei explicar em aulas anteriores. Então, caso você não tenha assistido às aulas anteriores, alguns desses conceitos você vai acabar se perdendo. Então, ficou muito confuso? Vai para essas aulas anteriores que eu vou explicar certinho como é que funciona. Então, primordial, você tem que saber configurar o novo input system da Unity. Para isso, você vai assistir essa aula que vai aparecer em algum lugar da tela aqui. Vai assistir essa aula e aí você já vai conseguir fazer boa parte do que a gente precisa. O movimento do player e como ele se caracteriza, eu expliquei na aula em que a gente faz uma análise do Subway Surfers propriamente dito e como funciona aquele movimento. Então, vamos direto agora, vamos começar a programar e vamos começar a entender tudo que eu vou colocar no código. Bora lá? Bom, tá aqui o nosso joguinho com o cenário que a gente construiu e tudo mais, tá? Mas tem uma coisinha que eu gostaria que você relembrasse. Lembra quando a gente criou o input action chamado controllers? Lá naquela aula sobre configuração do input action. Quando a gente fez essa configuração do controllers, a gente clicou aqui, ó, Generate C# Class e aplicou. Quando a gente fez isso, ele gerou um arquivo que é o arquivo de script chamado controllers. Olha ele aqui, ó, aqui embaixo. Esse arquivo chamado controllers, esse arquivo de script, ele criou uma classe pra gente que a gente vai conseguir acessar de qualquer outro script. E ao acessar essa classe, a gente consegue buscar as informações que estão dentro do controllers. Se o botão foi apertado ou não, se ele está sendo segurado ou não. Tudo isso a gente consegue acessar dentro dessa classe. Presta bastante atenção no nome dele, ó. Controllers com 2 S. Controllers com 2 L's, tá? E com C maiúsculo. Esse nome eu vou precisar saber ele muito bem para poder chamá-lo lá no meu código mais para frente, tudo bem? Para a gente entender o código que a gente está fazendo e não simplesmente reproduzir aquilo que eu estou fazendo, e se você precisar mudar alguma coisa para adaptar para algo que você queira colocar no jogo e não conseguir, eu preciso que você entenda algumas coisas relacionadas às variáveis. O que são variáveis? Variáveis é quando o computador armazena alguma informação que você vai usar depois no seu jogo. Então, algumas variáveis que a gente vai precisar conhecer. A primeira delas é chamada de float, ou pontos flutuantes, traduzindo para o português. O que é o float? É um tipo de variável que ela armazena números decimais. O que é número decimal? Eu posso colocar 0. alguma coisa, 0.5, 0.4, 0.3. Eu posso colocar esses números decimais dentro de uma float. Além da float, que ela armazena números decimais, eu tenho a int, que ela armazena números inteiros. O que são números inteiros? Números que a gente usa para contar positivos e negativos, tá? Então, os ints são números que não podem ter vírgula, então não pode ter ponto. Então vai ser 1, 2, 3, 4, 5, 6, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5, menos 6, 0. Isso está dentro dos números inteiros. E uma outra variável que a gente vai usar hoje é a variável chamada de bool, ou variável booleana. O que é uma variável booleana? Variável booleana, ela armazena uma informação que pode ser ligado, desligado, 0 ou 1, true ou false. Essa variável é a variável de menor tamanho que se tem na informática. Ela é um bit, um único bit. Então é a variável de menor tamanho. No caso, como a gente usa um tipo de programação
de altíssimo nível, ela vai precisar, ela tem esse 1 bit, que é o tamanho da informação, e mais ela vai precisar usar um pouquinho da memória para armazenar o nome dela também. Então essas variáveis, elas são as menores possíveis, são as variáveis booleanas, que armazenam zeros e uns. Depois vem as inteiras, que vão armazenar números inteiros, e depois a float, que vai armazenar números decimais, tá? Um outro conceito importante para a gente entender é um conceito matemático, são os vetores. Vetores são informações, são dados, que não é só o número que é importante para ele, mas também é importante a direção e o sentido desse vetor. Para a gente deixar isso mais claro, eu quero trabalhar hoje, nessa aula, a ideia de sentido do vetor. O que é o sentido do vetor? É para onde ele está apontando. Então vamos pensar um vetor que tem a direção horizontal, ou seja, a linha do horizonte, um vetor deitado, tá certo? Nessa posição aqui. Esse vetor que ele é deitado, ele pode estar sendo apontado, ou seja, ele pode ter o sentido para cá, e eu acho que para vocês é a minha direita, ou ele pode ter o sentido para cá, que é a minha esquerda, tá? Então ele pode ter dois sentidos, direita ou esquerda. E aí, esses vetores, vai acontecer o quê? Se ele está numa direção, se ele está na direção horizontal no sentido direita, significa que o player está indo nessa direção. Se eu inverto o sentido desse vetor e ele passa a ir para a esquerda, o player passa a se movimentar nessa direção. Então, são direções diferentes que o player vai seguir. E como que a gente indica o sentido do nosso vetor? Pelo sinal negativo. Se ele está indo para a direção dos positivos, eu não preciso colocar sinal. Se ele está indo na direção dos negativos, eu preciso colocar um sinal de negativo. Então, quando a gente for mover o nosso player nos eixos do Z, se ele for numa direção, se ele for para cá, ele vai ser positivo. Se ele vai para trás, ele vai ser negativo. Então, isso é esse conceito de sentido de um vetor. Uma direção é positivo e para outra é negativo, vai ser importante para a programação que a gente vai fazer. Entendeu essa parte? Já já eu falo mais alguns conceitos que a gente vai precisar entender para conseguir programar esse movimento. Mas de cara, vamos abrir o Player Movement, que foi aquele script que a gente criou que ia explicar o movimento do nosso player. Então vai lá na pasta Assets dentro do Project, Player Movement. Então tá aqui o nosso script. Clica 2 vezes nele para que ele possa ser aberto pelo Visual Studio. Tá? Abrimos o Visual Studio e tá aqui o nosso código. Se você lembra, em uma das aulas eu apaguei tudo o que tinha dentro dessas chaves para que a gente possa criar o código do zero. Para começar, a gente vai manter aquela variável que a gente fazia o balanceamento da velocidade do nosso player quando ele está se movimentando. Então você vai criar aqui uma variável que vai ser serializada, float, para você poder ter números quebrados, tipo 1.2, 1.3, para ter mais precisão no controle desse movimento. E eu vou chamar ele de speed, vai ser a velocidade dele, tá? Nós vamos criar uma outra variável, mas que não vai ser float, vai ser uma variável int. É uma variável inteira, porque a gente vai usar números inteiros para ela. Essa variável vai se chamar direction, que vai ser o sentido do movimento do nosso player. Por que o sentido do movimento? Quando ele vai para cima é um sentido, quando ele vai para baixo é outro. Quando ele está parado, ele é zero. Ele vai ajudar a gente a criar o nosso movimento do nosso player, tá? Vou criar uma outra variável que ela não... Essa variável direction não precisa ser serializada, tá? Deixa só int direction.
Não precisa serializar porque ela não, a gente não vai mexer nela durante o balanceamento. Ela vai ficar escondida aqui dentro do script. A outra que vai ficar escondida é uma variável booleana chamada de canMove. Então, inMove vai ficar mais legal. O que é essa variável inMoves? Ela vai dizer se ela for verdadeira, o player começou um movimento. Se ela for falsa, o player não está em movimento, não está trocando de faixa. Então, quando ele trocar de faixa, essa variável inMove vai se tornar verdadeira. Beleza? Essas são as variáveis de controle mais simples que a gente tem aqui, tá? Então, para que a gente consiga deixar tudo muito claro no nosso script, a gente vai fazer uma coisa chamada de comentário. O que é o comentário? Você vai escrever dicas para quem estiver lendo o seu código entender melhor. E aí, para colocar um comentário, você vai colocar duas barras assim, ó, barra, barra. Você está começando o comentário. E eu vou escrever aqui, ó, vou chamar de variáveis de controle movimento. Então elas que vão controlar os movimentos. Tudo bem até aí? Eu vou fazer um outro comentário que vai ser as variáveis de input. Essas variáveis de input são responsáveis por buscar as informações do teclado, do mouse, de onde eu estiver buscando as informações. A gente só vai precisar de uma variável de input nesse caso, que é a própria controllers. Lembra dela? Controllers. Então, pode ver que o controllers, se você olhar aí na tela, você vai ver que ele está da mesma cor que a chamada da classe player movement. Tá? Repara aqui, ó, mesma cor. Porque ele é uma classe e a gente está chamando aquilo que está dentro daquela classe. A gente vai adotar uma forma de escrever as coisas que é um padrão muito utilizado por programadores. Então, você pode mudar a sua forma, você pode ter sua própria forma de chamar, mas eu vou usar um padrão que é muito utilizado comercialmente. Então, facilita para outras pessoas lerem seu código, que é chamar essa variável pelo mesmo nome, só que em letra minúscula. Então, eu tenho a classe controllers, que armazena os input actions, que armazena todas as informações lá que a gente tinha criado, lá que a gente tinha configurado. E quando eu estiver dentro desse script, quando eu estiver dentro do player movement, para chamar essa classe, eu vou usar controllers com letra minúscula. Essa diferenciação é importante, porque se eu colocar letra maiúscula e maiúscula, ou se eu colocar minúscula ou minúscula, isso vai gerar uma confusão grande na hora de escrever o código. Você vai escrever de um jeito e ele não vai saber se é a classe ou se você está criando uma nova variável para aquela classe. Fica confuso. Então, a gente vai manter isso de controllers, beleza? Controllers, a classe maiúscula, controllers, quando eu for chamá-la dentro do meu código, minúscula, beleza? Você pode colocar, aliás, você pode colocar qualquer nome aqui. Se ficar mais fácil para você, você pode escrever controle de input. Controle input. Toda vez que eu falar controle input, ele vai chamar a classe controllers pra gente. Ter a ideia? O nome, você dá o nome que você quiser. Se você chamar de Paulo Paulada Power, pode botar esse nome. Mas é legal você usar nomes já padronizados por programadores, que assim, quando você for trabalhar numa grande empresa, vai ficar muito mais fácil das pessoas conseguirem ler os seus códigos. Tudo bem? Certo. Agora a gente tem um problema. A gente chamou essa variável dentro da classe, utilizando a classe controllers, mas a gente precisa, nesse caso, falar o que tem dentro. Quando eu chamei a variável speed, ela é um float, ele é um número decimal. Por padrão, ele adota o float como 0.
não preciso falar para ele que o número tem alguma coisa dentro. Ele adota como 0 e acabou. Quando eu chamo o int inteiro, ele adota como 0 e acabou. Quando eu chamo bool, ele adota como falso, acabou. Porém, quando eu chamo controllers, ele não sabe o que ele vai adotar, porque eu não disse para ele o que é para ele adotar quando ele for chamado. Então eu preciso avisar para ele que ele está começando essa classe controllers naquele momento. Para isso, a gente vai usar método. Método é uma sequência de instruções que eu estou dando para o computador executar. Então, quando eu chamar um método, eu estou falando para ele o seguinte: ó, você vai executar desse jeito aqui, ó. Tá. Eu preciso, dentro de um método, falar para ele que, ó, o controllers, você vai começar ele totalmente do zero. Faz de conta que não tem nada. Só começa. Eu preciso avisar ele porque ele não é uma variável comum como bool, int e float. Ele é uma variável de classe, ele é uma variável criada por uma classe. Então eu preciso falar para ele, ó, inicia, começa, para ele saber que, ó, tem coisa dentro. Não tem nada, mas tem coisa dentro, tá? Eu preciso fazer isso. E aí vem uma coisa que é o monobehavior. Tá vendo esses 2 pontos monobehavior? Aqui tem uma série de métodos que a Unity já entende por ela mesma. Então, quando eu der um nome dentro daquele método, a Unity já sabe o que fazer. A gente já conheceu 2 métodos do monobehavior, que é o start e o update. Agora a gente vai conhecer mais um método chamado de awake. Tá? Toda vez que eu chamar um método, chamei o método, ele vai vir aqui, ó, com essa palavrazinha void. É um método dentro do C#, tá? Então, void awake é um método chamado awake. O que a awake faz? Ele inicia, é a primeira coisa que ele vai fazer quando ele estiver lendo esse script, é executar o método awake. Então, o awake ele executa assim que ele começar a ler o script. Uma vez só, começou a ler o script, ele executa. Ele executa antes do void start, inclusive. Então, começou o script, ele já executa o awake, tá? Então, começou o script, eu já quero que ele adote um valor novo para o controllers. Porque se ele não adotar um valor novo para o controllers, ele não vai ter nada lá dentro. Então, eu vou falar assim, ó, novo new controllers. E aí eu abro e fecho e boto os 2 pontos. O que significa abrir e fechar parênteses, igual tem aqui, ó. Esse abrir e fechar do parênteses significa um método. Eu estou criando um novo controle, então é algo que ele vai executar. Então ele vai criar um novo. Então, como ele precisa criar um novo, é um método, é uma coisa que ele vai executar, ele vai fazer. Então eu preciso colocar essa abertura e fechamento do parênteses. Então, primeira coisa que ele vai fazer, começou o código, ele está lendo lá o código, já tem, opa, awake, significa que eu preciso criar um novo controllers. Ele criou, tá tudo bem, a gente já consegue usar, certo? Então, ó, lembra do comentário? Eu vou colocar um comentário aqui, ó. Método awake será executado assim ler o código. Neste caso, iremos criar no controller para que ele possa ler as informações que aparecerem a partir daí. Tá certo? Então, ó, coloquei o comentário. Vamos seguir, vamos pro próximo. Tá certo? Até agora, tudo que eu fiz foi só ajustar as variáveis. Agora é que a gente vai começar a dar as ordens que o computador precisa.
Certo, agora para a gente programar o movimento. A gente vai programar dentro do método chamado update, que é algo que ele vai verificar em todos os frames. Todo frame ele vai testar. Tá lá ou não tá? Tá funcionando? Não tá. Todo frame ele vai testar. Vamos lembrar o movimento do Subway Surfers. O Subway Surfers ele vai correndo na mesma linha. Então, vamos pensar assim, ó. Ele vai correndo na mesma linha. Quando você aperta o botão, ele começa o movimento para trocar de linha. Quando ele chega na nova linha, ele para e continua correndo naquela direção. Então aí você apertou de novo o botão, ele trocou de linha, vem para a próxima linha, correndo, sempre correndo, troca de linha, continua correndo, troca de linha, correndo. Então ele leva um tempo para trocar de linha, então ele tem uma velocidade, não é instantânea, ele não está aqui, de repente ele aparece aqui. Ele vai gradualmente trocando de linha. Vamos no método void update. Lembra dele? Ele é executado todos os frames. Void update. Quando que ele vai executar? Como que ele vai executar isso daí, ó? Lembra do transform position? Significa que eu estou dando para ele uma nova posição. Da outra vez a gente tenha feito a seguinte, ó, igual a própria posição dele mais position mais um novo vetor de 3 direções, que era 0 em x, 0 em y, e aí no z speed vezes time delta time, que era esse time delta time era um ajuste para que todo computador, não importa a velocidade daquele computador, o movimento fosse sentido da mesma forma. Para que um computador mais rápido não tivesse vantagens no jogo. Vantagem que eu digo é o player dele se movimenta mais rápido porque o computador dele tem mais memória RAM. Tá? É memória RAM que importa, aí é processamento. Mas para evitar isso, a gente faz esse vezes time delta time. Então, fiz isso, o que vai acontecer com o meu player? A cada frame ele já vai se movimentar. Vamos ver isso na Unity. Transform position, a própria posição, mais uma nova posição. Vamos para o Unity, carregando. E antes da gente fazer ainda, eu preciso dar um valor para a velocidade, né? Terminar de carregar, a gente já faz isso. Player. O player já tem aqui, ó, o script e a velocidade pra gente balancear isso. Vou colocar a velocidade de 10. A gente conseguir ver uma velocidade rápida, mas não é muito. Tá? Vamos dar um play. Vamos ver o que vai acontecer. Play. Carregou. Olha aqui embaixo no game, tá? Tá vendo aí? Eu não tô? Aí, ó. Já tá indo embora. Por que ele já tá indo embora se eu não apertei nada? É porque eu não coloquei uma condição. Eu preciso colocar uma condição para ele executar esse movimento. Mas antes de eu colocar uma condição, eu quero mostrar para vocês uma forma mais fácil de escrever isso, tá? O que eu estou fazendo? Eu estou fazendo o transform position igual a própria posição dele mais um valor, correto? Ao invés de escrever desse jeito, eu posso escrever de uma forma mais simplificada. É simplesmente colocando mais aqui, ó, antes do igual. Quando eu coloco esse mais antes do igual, quer dizer que eu estou somando esse valor à própria posição dele. Fica um código mais fácil, mais bonito. Escrevo menos, tá? Ótimo, ele está se mexendo, mas ele ainda não está utilizando os comandos que a gente dá do teclado ou do controle para poder fazer o movimento. Então o que a gente vai fazer nesse momento? Primeiro, a gente vai criar uma condição em que ele possa acionar o movimento ou não, ele poder trocar de faixa ou não, porque a gente precisa ligar o controle. E ele vai ligar o controle quando ele está, vamos dizer assim, liberado para o player se movimentar. Para a gente fazer isso, a gente vai precisar lá no Unity entender uma coisa, o que é o enabled ou disabled. Lá na Unity, a gente tem aqui, ó, aqui na lateral aqui, ó, o C# que está dentro do player, que é o player movement.
Se você olhar aqui, ó, tem um checkbox aqui, ó. Se esse checkbox estiver com um Vzinho, significa que ele está enabled, está liberado para funcionar. Se eu tirar, ele estará disabled, não estará autorizado para funcionar. Isso é uma forma de eu ligar e desligar o movimento do meu player. Eu ligo ou desligo o movimento do meu player. Quando que eu vou fazer isso? Quando, por exemplo, der game over. Quando der game over, ele não vai poder ficar trocando de faixa. Então eu vou e desabilito, dou disabled no player movement. Opa, disable é assim. Aí começou o jogo, habilita. Aliás, eu faço uma coisa que eu nunca começo o jogo com o movimento habilitado. Eu espero uma animaçãozinha, espero alguma coisa, quando termina a animação, puf, habilita o movimento e o negócio começa a funcionar, tá? Então, ele vai primeiro fazer essa verificação se está liberado ou não para ele começar a realizar o movimento. Como que eu faço isso? Também são dois métodos que estão dentro do MonoBehavior. É da Unity esse MonoBehavior. Um monte de métodos variáveis que estão dentro do MonoBehavior, que a Unity já entende como que eles são. A gente vai criar um que é o onEnable. O enable significa o quê? Quando estiver liberado. Quando estiver liberado, você vai falar para o controllers, ele está liberado também. Eu estou dizendo para ele, ó, pode deixar o controller ligado, viu? Da mesma forma, on disable. Opa, apaguei o P do private. Aí eu vou falar para ele, ó, controllers disable. Desabilita os controles, assim ele não consegue se mover, deu game over, alguma coisa assim, e desabilita os controles. Então vamos lá colocar o comentário. O comentário aqui vai ser: permite o player se movimentar apenas quando o switch player movements estiver enabled, liberado, tá? Então ele só vai permitir nessa condição que ele seja liberado. Caso você não queira colocar isso, esse onEnable e onDisable, só vai funcionar o seu script se você tiver liberado o controller de funcionar. Porque o controller foi criado novo aqui no Void Awake e ele não tem essa informação que ele já pode começar a funcionar. Para dar essa informação, você precisa executar esse método controllers enable. Então, se você não quiser colocar esse onEnable, onDisable, tá tudo bem, mas você vai ter que pegar esse código aqui, ó, controllers enabled, e colocar aqui, ó, logo depois do awake, tá? Não quero fazer isso porque eu quero manter essa ideia de poder ligar ou desligar o movimento do player conforme eu desejar. Agora sim, a gente vai lá para os ifs, elses, para poder fazer o movimento funcionar. Então, para começar, ó, nós vamos dar uma pausinha na aula para falar algo rapidinho, mas que é de suma importância. Estou certo que alguma coisinha você deve ter aprendido com esse vídeo, com o canal, com as nossas aulas. Então você já acabou tendo algum tipo de benefício com os nossos vídeos. No mínimo foi divertido. E eu aprendi que para a gente viver bem em sociedade, a gente ter uma sociedade mais gostosa, é importante a gente retribuir o bem que as pessoas fazem pra gente. Por isso que eu resolvi postar essas aulas gratuitamente, ao invés de postar cobrando determinado valor na Hotmart, na Udemy ou similares. Mas tem duas formas que você poderia ajudar muito a gente, ajudar muito esse projeto, fazer ele crescer, ir para mais gente e até mesmo gerar coisas maravilhosas. A primeira delas, totalmente gratuita, é você dar um like no vídeo, se inscrever no canal, acionar o sininho para você poder receber as notificações quando a gente lançar coisas novas. E isso vai ajudar a gente a postar mais vídeos, postar mais aulas, fazer análises. E o mais legal é a gente poder dedicar mais tempo à produção do nosso próximo jogo, que é o Church Simulator. Se quiser saber mais, vai ter o link dele aqui na descrição para você saber um pouquinho mais sobre o jogo. E a segunda forma de contribuir é através de uma campanha de crowdfunding no nosso Apoia-se. Qualquer valor
Já está ajudando bastante a gente. E dentro das pessoas que nos ajudarem através do Apoia-se, ainda lhe dará a oportunidade de participar de discussões para ver qual que vai ser a próxima aula, qual que é o próximo vídeo, momentos para tirar dúvidas, um link para você poder perguntar o que você quiser e até mesmo uma consultoria online para aquelas pessoas que estão mais ativos e mais ajudando a gente. Gente, tudo isso vai contribuir diretamente para que a gente possa, até mesmo num futuro, tornar esse estúdio que funciona aqui na minha casa, numa empresa, onde a gente vai dar oportunidade para pessoas que possam aprender com tudo isso e ainda ganhar uns salários melhores rendas, contribuir para a divulgação da indústria nacional e da cultura brasileira através dos games. Qualquer ajuda e já me ajuda bastante e muito obrigado mesmo. Agora vamos pro vídeo? Se o botão for apertado, então vamos começar o botão up para cima. Então para eu dizer assim, ó, se o botão for apertado, eu tenho que dizer todo o passo a passo, o computador saber qual botão que eu quero escolher. Então eu vou falar para ele, controllers. Então o que eu estou dizendo para ele? Sabe os controllers? Sei. Lá dentro tem um grupo chamado Player Moves, que é como que é o movimento do player. Tá, o que tem? Eu te disse quais são os botões que eu quero pro Up Movement. Aí, não, você falou mesmo. Lá no Input Action, né? No Input Action. Up Movement. Quando um daqueles botões do Up Movement for apertado, você me avisa. Você me retorna verdadeiro, tá? Como que eu digo para ele que esse botão for apertado? Aí eu vou usar o Trigger. Trigger é o gatilho. Então, gatilho de uma arma é um trigger, tá? Como que eu digo em inglês que ele foi gatilhado, foi apertado? Eu uso ED no final. Triggered. Aí eu estou dizendo, ele está verificando. Vê se o botão foi apertado. Se ele for apertado, se o botão foi apertado, isso que está escrito aí, tá? Você vai pegar o Direction, vai transformar em algo positivo. Mais um. Apertado para cima. Se não for, else significa se não. Se o botão não for apertado, você vai fazer um outro teste para mim. Else if. Então, se ele não for apertado, você vai fazer um outro teste. Que é verificar se o para baixo foi apertado. E se o para baixo for apertado, o Direction agora vai ser -1. Olha que delícia esse Visual Studio já escrevendo para mim, olha. Adoro isso. Então ele está testando aqui para mim, ó. Se o botão para cima for apertado, você vai mudar a direção para 1. Se o botão para baixo for apertado, você vai mudar a direção para -1, tá? Então, se acontecer, se não acontecer, else, que é o se não, você vai fazer um outro teste, que é esse daqui. Tá? E aí você vai apertar o -1. Entenderam a ideia até aqui? Ainda não está realizando o movimento. Por quê? Para ele realizar esse movimento, a gente vai vir para cá, ó, lá para Transform Position dele. Lembra daqui, ó? A gente vai colocar o fator do sentido. O Direction era o sentido do meu movimento. Então eu vou fazer, ó, vezes Direction. Se o Direction for 0, ele não muda de faixa, ele continua parado. Se o Direction for 1, ele muda de faixa, ele começa o movimento para mudar de faixa para uma direção. Se o Direction for -1, ele vai para o sentido oposto. Entendeu essa ideia do vetor de positivo e negativo? Positivo vai para uma direção, negativo vai para outra e 0 ele para. Eu vou ter os 3 movimentos com uma única variável. Vamos salvar e ver isso funcionando. Vamos para Unity. Lembrando, ó, o Player Movements está habilitado, ó. Está habilitado, significa que esse movimento vai acontecer. Vou dar play e vamos olhar aqui embaixo, vamos ver aqui no nosso game ele funcionando. Vamos lá. Eita, não está se movendo. Claro, lembra que eu falei que o float ele começa igual a 0? Então ele é igual a 0. Então
multiplicado por 0, vai para lugar nenhum. Quando eu aperto para cima, opa, o para cima tá indo para baixo. Quando eu aperto para baixo, olha aqui, ó, na cena ele voltando, ó. Aperto para baixo, aperto para cima. Eu vou ter que inverter os sinais, hein, para ficar certinho. Tá vendo o movimento? Agora, olha que legal. Eu vou trazer ele para baixo, apertando para cima, porque o meu tá invertido. Eu vou desabilitar aqui, ó. Parou o movimento. Entenderam a ideia? Tá? Então, para isso que serve esse movimento habilitado ou desabilitado. Beleza? Vamos voltar lá pro script. E não é só isso que é o nosso movimento, certo? O que é o nosso movimento? Ele vai andando, mas chega uma hora, ele tem que parar. Porque como que é o nosso movimento? Olha a situação do meu cachorro. Onde isso, foguinho? Ele vai andando, mas tem uma hora que ele tem que parar. Ele tem que parar na faixa. Então eu preciso criar o código de que quando ele chegar naquela posição, na posição daquela faixa, ele tem que parar aquele movimento e não continuar andando. Então, eu vou colocar uma outra variável dentro do código que vai ser os limitadores. Ele vai me dizer o máximo que ele pode ir para cada faixa. Então, vamos lá para o código. Certo, para a gente fazer isso, a gente vai criar uma variável que é a posição máxima que ele pode chegar. É a posição da faixa. Tá? Então, serialize field é um float, porque eu quero ter um controle fiel dessa posição. Vou chamar de max ou posição máxima, que é as extremidades, as faixas das pontas. Então, a posição máxima que ele pode ir. Aí eu vou criar uma regra dentro do void update, que vai ser o seguinte: se ele chegar na posição máxima, ou seja, a transform position, o valor de z, né? É só o z que importa para mim. Se o valor de z for maior ou igual ao max position, então ele vai falar que o direction, ele parar de se mexer, direction igual a 0. Pegou? O que eu estou dizendo aqui? Quando ele chegar na posição máxima, a direção dele é igual a 0. Oi? Salva. Vamos testar no Unity. Vão ter vários problemas isso daí, tá? Vai ver os problemas que são, tá? Vamos lá na Unity. Carregando. Foi, tá? Vamos colocar aqui a max position. Eu sei que já é o 5 para dar certo, tá? Vai dar certinho na faixa. Então vamos lá. Play. Aqui, ó. E vai. Ih, deu errado. Vamos ver na outra direção. Pá, deu certo. Eu preciso ajustar um pouquinho melhor a câmera, né? A câmera, ela tá aparecendo só a cabecinha dele aqui na imagem. Mas olha, ele parou. Chegou no 5, ele parou. Aí algumas coisas que vão sempre acontecer. Repara que ele não para exatamente no 5. Ele para no 5.14. Por que que isso acontece? É porque ele espera frame que aquilo aconteça. Então ele se mexeu. Ele não vai parar exatamente no 5. Sempre vai ter uma tolerância, tá? Sempre vai ter uma variação. Às vezes eu tenho um super computador com super processador. Ele vai chegar no 5.00 alguma coisa. O meu não é tão bom, chegou no 5.14. Às vezes é mais lento, ele vai chegar no 5.20, 5.30. Tá? Então sempre você tem que dar uma margem de precisão ali. E vai acontecer um outro problema, porque ó, agora eu vou tentar voltar. Travou. Ele nem vai para lá, nem vai para cá. E reparou que nem ir para cima ele não deu conta?
Por quê? Quando ele estava analisando a posição, ele analisa se é positivo ou negativo. Ele vai até chegar no máximo. O máximo é um valor positivo, meu, é 5. Eu preciso fazer, tanto por positivo como por negativo, a mesma situação. Ele precisa parar no positivo e precisa parar no negativo. Tá, o que a gente vai fazer? Por que para cima ele não parou, para baixo ele parou? Porque para cima ele está indo para o sentido negativo do meu eixo. E eu falei que ele só vai parar quando ele for maior ou igual à posição máxima. Se ele vai parar só quando ele for maior ou igual, ele está indo na posição negativa, ele nunca vai chegar a ser maior ou igual. Então, para isso, a gente vai dizer para ele que não importa o negativo, importa o valor absoluto, importa só o número, não se é positivo ou negativo. Para fazer isso, a gente usa um código matemático, que é o mathf. Aí eu vou falar para ele ponto ABS. O que é ABS? Ele vai me trazer o valor absoluto. Absoluto significa não importa, eu quero o número, não quero negativo, eu quero só número. Então, quando eu falei para ele, ó, mathf ABS, transform position.z, eu estou falando para ele o seguinte: quero a posição, o número, não importa se é positivo ou negativo. Se esse valor, não importando se é positivo ou negativo, for maior que a posição máxima, ele vai parar naquele local. Salva e vamos lá para o Unity. Oi. Eu salvei mesmo? Não estou acostumado ao meu computador sendo rápido assim. Ótimo. Você vai parar em cima. Acho que parou. Vai parar em cima. Parou também. Opa, tá parando em cima, tá parando embaixo. Mais uma questão que tá funcionando, tá fluindo bem. Agora, qual que era o outro problema que a gente tinha? A gente não conseguia fazer ele se movimentar depois que ele chegou lá. E aí tem um problema na nossa lógica, na lógica que a gente construiu para fazer o movimento. Qual que era a lógica? Aqui, ó, tá vendo aqui, ó? Se ele estiver naquela posição, a direção é 0. Aí chega no próximo frame, eu quero voltar, eu quero andar de novo no próximo frame. Passou uns 2, 3 frames, eu quero andar. Aí ele vai verificar, ó, direção mais 1, apertei o botão, transformou em direção mais 1, só que ele não saiu daquela posição 0. Ele não saiu daquela posição máxima, ele ainda está naquela posição máxima. Então ele chega aqui no final e transforma em 0 de novo. Então por mais que eu aperto para cima, aliás, vamos mudar isso aqui, esse é negativo, esse é positivo. Pronto. O meu tá tudo invertido aqui. Por mais que eu falo para ele, ó, pode mudar o direction para -1, chega aqui embaixo, o direction tá 0 de novo. Então ele vai ser sempre 0. Por mais que eu aperte o botão, ele muda para -1 ou para 1. Chega aqui embaixo, ele volta a ser 0. Aperta o botão, ele muda para -1 e mais 1. Naquele mesmo frame, chega aqui embaixo, ele volta a ser 0. Isso não vai dar certo. Eu preciso colocar uma regra para ele que ele só vai mudar para 0 se ele estiver em movimento, ele está vindo em movimento e chegou na posição. Se ele já estiver na posição, ele não vai transformar em 0 de novo. Entendeu a ideia? Ele vai deixar quieto. Então como que eu faço para falar isso? Eu vou chegar aqui para ele e vou dizer o seguinte: da variável bool em move, quer dizer que ele está em movimento, você só vai parar se ele estiver em movimento. Então agora eu tenho duas regras. Ele chegar na posição máxima é uma regra. E a outra regra, vou colocar isso aqui, ó. Quer dizer que eu estou dando duas regras para esse if. Chegar na posição máxima e, ou seja, quando eu uso e comercial, eu estou dizendo que precisa fazer as duas coisas para acontecer. Chegou na posição máxima e ele está em movimento.
em movimento tem que ser verdadeiro para ele fazer isso. Aí ele vai adotar a direção 0 e vai dizer que ele não está mais em movimento. Ou falso. Certo? Chegou no lugar, ele não está mais em movimento. Ele vai parar e dizer que o movimento dele parou. Em move falso. Parou. Entenderam a ideia? A partir de agora, ele só vai parar se o move for verdadeiro. Se o move for falso, ele para, ele continua andando. Tanto que olha só o que vai acontecer. Eu vou fazer uma coisa só para a gente visualizar. Ó. Eu vou colocar um Serialize Field do InMove, só para a gente poder mudar. Depois eu vou apagar, porque isso aí não é para ficar aí não. Só para a gente poder visualizar essa situação acontecendo, tá? Compilando os scripts. Vamos ver ele acontecendo. Ó, agora o InMove está aparecendo aqui para mim, ó. Falso, verdadeiro. Falso, verdadeiro, tá? Então, dei play. Ó, agora o InMove tá verdadeiro, tá? Aí, ó, ele vai para aquela direção, parou. O InMove ficou falso, porque eu mandei para ele, ó, quando você parar, o Move pode ficar falso. Se eu tentar mexer agora, ó, o Move tá falso. Chegou lá, opa. Tá vendo que ele não tá mais parando? Por que não tá mais parando? Ele só para se o InMove for verdadeiro. E eu não coloquei nenhuma regra pro InMove ser verdadeiro. Olha que chato. Eu preciso colocar uma regra pro InMove ser verdadeiro. Vou apertar aqui, ó, ele para. Vamos para outra direção. Agora o InMove verdadeiro. Agora tá muito longe, agora ele não volta nunca mais. Tá? Então o que está acontecendo? Eu preciso agora criar a condição para que o InMove fique verdadeiro em algum momento. Então quando que o InMove fica verdadeiro? Quando ele começar a se mexer. Mas lembra que eu falei que tem uma parte de precisão ali nessa brincadeira? Ele começou a se mexer. Ele começou a se mexer, mas tem uma precisão, tem um detalhezinho ali. Eu preciso dar um tempo. Ele começou a se mexer, ele precisa esperar ali uma fração de segundo. Aí ele deixa true, deixa verdadeiro de novo. Quando ele começar a se mover, a gente vai falar para ele o seguinte: espera uma fração de segundo e aí você liga o InMove, você deixa o InMove true. Porque pra gente poder respeitar essa precisão que vai dar. Então, aí ele tá lá parado, tá lá na linha. Ele começou a se mexer, se na hora que ele começou a se mexer, eu já coloco o InMove true, ele vai parar de novo. Então ele vai aí ele consegue sair. Pra gente conseguir resolver esse problema, a gente vai dar um atraso pra ele ligar. E aí, a gente precisa entender duas coisas que são relacionadas ao processamento da informação do nosso código. As atividades síncronas e as atividades assíncronas. Todo esse código que a gente está colocando no update são atividades síncronas. O que significa isso? Significa que elas vão ser executadas entre um frame e outro. Então tem um frame, ela executou tudo, no próximo frame ela vai executar, no próximo frame ela vai executar. Então ela tem até o final do frame para terminar aquelas atividades. Isso são síncronas. Assíncronas são atividades que são realizadas sem sincronia com os frames. Então se eu coloco, por exemplo, um tempo passando, olha, eu quero que você faça isso depois de 1 segundo, não tem nada a ver com os frames. Ele não vai ficar esperando quantos frames vão passar. Ele vai ficar esperando passar o tempo, não os frames. Então isso é uma atividade assíncrona. Então eu vou pedir o meu código realizar uma atividade assíncrona. Para fazer isso, eu tenho que criar uma espécie de método que a gente chama de corrotina. Que a gente chama de iEnumerator. Vamos lá para o código, dessa vez eu vou lembrar. A gente vai criar uma corrotina, que seria uma atividade assíncrona. Para isso a gente vai criar o iEnumerator. Você vai ver que tem o enumerable. É enumerator. Tá? Tor, não bow. Tor. Tá? Vamos dar o nome de wait para essa corrotina, tá?
Ele segue o mesmo padrão daqui, ó. Void, update, abre e fecha parênteses, tá? Depois, mais pra frente, a gente vai entender o que significa lá dentro dos parênteses. Vou colocar com letra maiúscula pra gente adotar um padrão. Toda vez que a gente for chamar um método, letra maiúscula, tá bom? Então, enumerate wait, quer dizer que, ó, aqui eu tô falando uma atividade assíncrona. E aí, eu preciso falar para ele esperar algum tempo, esperar um tempinho antes de ligar o true. Então, eu vou falar assim, olha, yield. O que é o yield? Yield fala assim, olha, enquanto, tá? Quanto você espera retornar uma nova informação de espera por tempo, isso é o que eu estou dizendo aqui, ó. Quando eu chamar a coroutine wait, o que ele vai falar? Ele vai esperar o retorno da informação wait for seconds. Wait for seconds significa espere alguns segundos. Quantos segundos? Bem pouco, galera. 0.1. 0.1 acho que tá bom. Se eu ver que ele tá travando na hora do movimento, às vezes ele vai, às vezes ele dá uma gaguejada, eu aumento esse 0.1, tá? Então, às vezes, por exemplo, eu vou lá, aperto o botão e dá uma gaguejada antes de ir. Aumento o 0.1. Deixa um tempo um pouco maior. Qual que é o problema de deixar muito tempo? Se eu deixar muito tempo, ele não para na próxima faixa. Então, eu preciso achar um valor que seja legal ali. Então, yield return e wait for seconds 0.1. Quando passar o 0.1, ele vai em move. Certo? Ele vai esperar uma fração, um décimo de segundo para ligar o move. Isso vai fazer com que ele já tenha saído da zona que ele iria parar e ele continua o movimento, tá? Às vezes é até interessante, tem um outro caminho que você pode fazer, é quando ele tiver uma certa distância da posição que ele estava. Também dá para fazer por aí. Mas eu queria ensinar a enumerator. Quando ele começar a se mover, quando eu transformar a minha direction para -1, eu vou começar uma atividade assíncrona. Start coroutine wait. Start coroutine wait, ele começa uma atividade assíncrona. Presta atenção no que eu vou dizer, porque eu cometo esse erro direto e eu fico caçando por que não tá começando, por que não tá dando certo. E mexe, eu venho, escrevo só o nome da atividade assíncrona, só lá, wait e já era. Repara que nesse caso o Visual Studio não me diz que tá errado, mas ele não vai executar de jeito nenhum isso aqui. Por que ele não vai executar? Porque eu estou chamando uma atividade síncrona para ser executada. Só que ele é assíncrono. Então ele não vai ser executado. E aí o Visual Studio não vai me dizer que está errado. Então lembra que nesse caso eu tenho que dizer para ele que a atividade é assíncrona, é uma coroutine. E aí eu tenho que dizer start coroutine wait. Então a próxima, start coroutine wait. Tanto se ele for para cima, quanto que ele for para baixo, tá? Botei isso, salva. Vamos ver ele funcionar esse movimento lá na Unity. Ó, lembrando que o eMove ele começa com falso, então vou deixar ele falso aqui. Já devia até ter tirado o Serialize Field. Play. Fica aqui embaixo, tá? Recebeu o comando, vai para cima, parou. Para baixo, parou. Beleza, tá indo, parou. Tá indo, parou. Olha que bonitinho, tá funcionando. Eu acho que o tempo tá legal, tá? Mas a gente só vai ter certeza quando a gente corrigir um outro probleminha. Qual que é o probleminha? Ele não está parando na faixa do meio, né? Aí, ó. Pra corrigir isso, fazer ele parar na faixa do meio também. Como que a gente faz para ele parar na faixa do meio agora? Tá? A gente vai ter que criar a informação de que quando ele estiver perto do zero, ele também pare. Lembra, não é exato, não dá para eu dizer para ele exatamente zero, quando ele parar exatamente no zero. Preciso dizer para ele perto do zero, certo? Então, bem pertinho do zero. Senão, vai dar
vai dar muito certo. Nós vamos dar uma pausinha na aula para falar algo rapidinho, mas que é de suma importância. Estou certo que alguma coisinha você deve ter aprendido com esse vídeo, com o canal, com as nossas aulas. Então você já acabou tendo algum tipo de benefício com os nossos vídeos. No mínimo foi divertido. E eu aprendi que para a gente viver bem em sociedade, a gente ter uma sociedade mais gostosa, é importante a gente retribuir o bem que as pessoas fazem pra gente. Por isso que eu resolvi postar essas aulas gratuitamente, ao invés de postar cobrando determinado valor na Hotmart, na Udemy ou similares. Mas tem duas formas que você poderia ajudar muito a gente, ajudar muito esse projeto, fazer ele crescer, ir para mais gente e até mesmo gerar coisas maravilhosas. A primeira delas, totalmente gratuita, é você dar um like no vídeo, se inscrever no canal, acionar o sininho para você poder receber as notificações quando a gente lançar coisas novas. E isso vai ajudar a gente a postar mais vídeos, postar mais aulas, fazer análises. E o mais legal é a gente poder dedicar mais tempo à produção do nosso próximo jogo, que é o Church Simulator. Se quiser saber mais, vai ter o link dele aqui na descrição para você saber um pouquinho mais sobre o jogo. E a segunda forma de contribuir é através de uma campanha de crowdfunding no nosso Apoia-se. Qualquer valor já está ajudando bastante a gente, e dentro das pessoas que nos ajudarem através do Apoia-se, ainda lhe dará a oportunidade de participar de discussões para ver qual que vai ser a próxima aula, qual que é o próximo vídeo, momentos para tirar dúvidas, um link para você poder perguntar o que você quiser e até mesmo uma consultoria online para aquelas pessoas que estão mais ativos e mais ajudando a gente. Gente, tudo isso vai contribuir diretamente para que a gente possa, até mesmo no futuro, tornar esse estúdio que funciona aqui na minha casa, numa empresa, onde a gente vai dar oportunidade para pessoas que possam aprender com tudo isso e ainda ganhar uns salários melhores rendas, contribuir para a divulgação da indústria nacional e da cultura brasileira através dos games. Qualquer ajuda e já me ajuda bastante e muito obrigado mesmo. Agora vamos pro vídeo? Então vamos voltar lá pro código e criar uma nova... Ó, cometi um erro aqui. Tá tudo bem, mas isso não se faz, tá? Eu coloquei o iEnumerator dentro do update. Não é legal, tá? Então eu vou tirar ele daqui. Funcionou? Pô, deveria ser assim. Vou colocar fora, tá? Eu costumo colocar essas corrutinas fora dos métodos, tá? Aí isso me garante que ele não vai estar ocupando memória do update na hora que ele está sendo executado, tá? Então isso deixa ele mais aberto, mais visível o que está acontecendo, tá? Resolvido esse, mas agora eu preciso criar a regra void update de parar quando ele chegar no zero, a posição zero, tá? Então a gente vai falar aqui, ó, if de novo, lembra de pegar aqui, ó, match F, tudo bonitinho. Eu vou só dar Ctrl C e Ctrl V nesse valor, ó. Certo? Se o match F for maior ou igual, menor nesse caso, né? Vai ter que falar ele bem pertinho do zero. Menor ou igual a 0.1, ele também vai fazer a mesma coisa. Ctrl C. Vai fazer a mesma coisa se ele estiver no 0.1. Beleza? Se a posição dele for maior ou igual a 0.1. Então ele vai estar muito perto do zero, tá? Acho que 0.1 ainda é grande. Eu vou tentar 0.03. E vamos rodar no Unity. Carregou. Ah, eu não tirei o Imove. Não, pera aí, que eu vou tirar esse Imove aí.
Deixar esse Serialize Field no Imove é ruim, porque aí o cara vai fazer balanceamento depois, vai deixar o jogo mais legal, aí ele vai e mexe numa coisa que não deveria, dar ruim tudo. Então tem que proteger os seus dados. Então só deixa Serialize o que tiver que deixar Serialize, só deixa público aquilo que é público. Ah, ele começa parado, se eu aperto para cima, opa, aqui na telinha, aperto para cima, opa, deu ruim. Ah, olha que legal. Já tá no 0. Olha que vacilão. Olha o meu vacilo. Eu esqueci de colocar aqui, ó. Só é pra ele fazer isso no 0 se ele estiver em movimento. E olha eu errando. Pronto. Só se estiver em movimento. Nem saiu do lugar. Olha o bug. E mexeu, trocou de faixa. Mexeu, trocou de faixa. Se mexeu, trocou de faixa. E ó, foi. Também posso trocar de faixa no meio do caminho. Se eu quiser aqui, ó, troca a velocidade, coloco uma velocidade maior para o jogo ficar mais dinâmico. Ai! Meu cachorro é folgado, gente, mas esse cachorro é maravilhoso. Esse é o Rubens. Gente, daí nós conseguimos configurar o movimento do player para ficar parecido com o Subway Surfers, certo? Se movimentar, ir até as faixas. Então a gente vai criar ainda um outro momento, quando a gente vai falando de dano e outras coisas, a regra para se ele estiver na faixa máxima e tentar ir pro lado errado, dele tomar dano. Então isso a gente vai fazer mais pra frente quando a gente estiver colocando essa mecânica de dano no nosso personagem, tá? O movimento é esse, só que eu vou deixar um desafio para vocês, para quem quiser fazer esse desafio. Tem uma outra forma de a gente trabalhar o momento em que ele vai deixar o Imove True. Tem uma outra forma que é sem corrutina nenhuma. A gente simplesmente vai falar para ele a hora que ele sair lá daquela posição, ele vira True. A hora que ele sair de uma determinada distância da posição máxima, ele fica True. E aí eu vou deixar esse desafio para vocês. Na minha próxima aula eu vou resolver esse desafio. Se você conseguiu resolver, coloca nos comentários aqui embaixo. Consegui, Rafa. Uhul! Coloca nos comentários, quero saber. Se você não conseguiu, eu vou dar a resposta na próxima aula. Combinado? E logo em seguida vai ser o movimento do cenário. Então, o cenário ele está só se movimentando lateralmente. A gente ainda não conseguiu fazer com que ele fosse andando pelo cenário. O cenário passando. Então, é o próximo passo. Combinado? Gente, muito obrigado por hoje e até a próxima.